educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história, bem, complexa e cheia de contradições, a da profissão de professor aqui no Brasil. E é uma jornada que, no fundo, conta muito sobre quem a gente é como país. Pois é, herói nacional ou um profissional desvalorizado? Essa pergunta, sabe, ela tá no ar há séculos. E é exatamente por aí que a gente começa. Porque de um lado tem toda aquela imagem, né? O professor como o pilar da nação. Mas do outro, bom, a realidade é de muita luta e, vamos combinar, pouco reconhecimento. E olha, essa tensão não é coisa nova, não. A fonte que a gente usou para essa análise resumiu o problema de um jeito perfeito. É esse uso político da imagem do professor, sempre naquele discurso de salvação nacional, só que sem mudança de verdade na realidade, que continua super difícil. Basicamente, existe um abismo gigante entre o discurso que coloca o professor num pedestal e a prática que muitas vezes esquece dele. Bom, então vamos entender de onde isso veio. Para a gente entender como é que se chegou nesse ponto, a gente tem que voltar lá no comecinho, bem na época em que a educação parou de ser uma coisa só da igreja e virou, digamos, uma ferramenta do Estado. Isso aí foi um ponto de virada, sabe? Foi fundamental. A gente está falando do século XVIII, com as famosas reformas pombalinas. Foi aí que o Estado português falou, opa, a partir de agora quem manda no ensino sou eu. E começou a regulamentar, a controlar quem podia ensinar, tanto lá em Portugal quanto aqui. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar os momentos-chave. Olha só. Em 1759, os jesuítas são expulsos e o Estado cria os seus próprios professores, os professores régios. Depois, em 1772, ele garante o financiamento, o dinheiro, para manter tudo funcionando. E aí, pulando para o Brasil já independente, vem a Lei de 1827. Ela joga a responsabilidade do ensino básico para as províncias. E isso foi um passo gigantesco para começar a se pensar num sistema de educação nacional. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo. A gente vai para o século XIX e comecinho do XX, para ver como a própria identidade do professor foi sendo construída, sabe? Como foi que criaram esse ideal que, de certa forma, tá aí até hoje. E essa data aqui, 1835, ela é super importante. É o ano em que foi criada a primeiríssima escola normal do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Pensa bem. Foi a primeira vez que o Estado criou uma instituição, aqui no Brasil, só para isso, para formar os seus próprios professores. Agora, o que eu acho mais fascinante aqui é ver como as expectativas sobre o professor mudaram. Compara só, o currículo de 1835 era o básico do básico, né? Leitura, continha, moral cristã. Agora, olha a reforma de 1890 em São Paulo. De repente, pá, entra álgebra, biologia, química, física, até economia política. Ou seja, o professor, de uma hora para outra, precisava saber de muito, mas muito mais coisa. Mas por que essa mudança toda? Simples, porque o Estado, primeiro o imperial e depois o republicano, começou a vender essa ideia. A imagem do professor como um agente fundamental, um construtor da nação. Ele tinha uma missão quase sagrada, de civilizar e de trazer o progresso para o Brasil. E é aqui que o nó aperta. É aqui que o paradoxo nasce. Por quê? Ao mesmo tempo em que se criava essa missão gloriosa para o professor, se você pegasse os jornais da época, eles já estavam lotados de reclamações. Condições de trabalho péssimas, salários baixos, descaso do governo. O paradoxo que a gente falou lá no começo, ele nasceu aqui, no século XIX. Agora a gente chega no século XX. E olha, se preparem, porque foi um período intenso, cheio de transformações na formação dos professores, mas muitas vezes essas mudanças foram confusas, não foram até o fim, foi um verdadeiro labirinto. Lá nos anos 30 surgiram umas figuras muito importantes, como Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo. Eles lideraram um movimento de reforma. A ideia era, finalmente, dar um upgrade na formação dos professores, levar para o nível universitário, sabe? Criar cursos de pedagogia, de licenciatura, para a coisa ficar mais profissional, mais baseada em ciência, em pesquisa. Só que esse avanço foi brecado. Veio a ditadura militar e, com ela, o tal do modelo tecnicista. A lógica mudou completamente. Nesse modelo, o professor não era mais para ser um pensador, um intelectual. Ele virou um aplicador de técnicas, um executor. O grande objetivo? Formar mão de obra para o mercado. E a visão crítica da sociedade? Bom, essa ficou de lado. E as consequências disso duram até hoje.
É o que a gente vê aqui. Essa visão super econômica da educação, essa ideia de que a escola só serve para treinar para o mercado, essa crença de que a tecnologia sozinha vai resolver tudo. Tudo isso são ecos, são heranças bem problemáticas desse período tecnicista que, infelizmente, a gente ainda encontra por aí. E mesmo com o fim da ditadura, o caminho não foi reto. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB de 1996, era uma chance de ouro. Era a chance de bater o martelo e dizer: todo professor de educação básica precisa ter nível superior. Mas ali acabou saindo com um texto meio vago, ambíguo, e a esperança de uma valorização definitiva da profissão acabou sendo frustrada. E tudo isso nos traz para hoje, com toda essa bagagem histórica, com todo esse peso. Como é que a gente repensa a profissão de professor hoje? O professor de hoje, ele está exatamente aí no meio desse furacão. Ele carrega nas costas o legado dessa história toda. Aquela missão de salvar a nação ainda existe, sabe? Mas ao mesmo tempo, a sociedade de hoje é muito mais complexa, é democrática e exige um educador completamente diferente. É aí que entra o ideal que se busca hoje, o do professor reflexivo. O que é isso? Bom, não é mais aquele executor de técnicas do passado. É um profissional que investiga o que faz, que pesquisa a própria prática, que pega a teoria e confronta com o caos real da sala de aula, sabe? E que está sempre aprendendo e se desenvolvendo. E com isso, a gente volta à pergunta lá do comecinho, mas agora com muito mais história na bagagem. A questão que fica no ar é: como é que a gente finalmente consegue fechar esse abismo entre missão e realidade? O que precisa acontecer para que todo aquele discurso de valorização se transforme de verdade em condições de trabalho, em formação de qualidade e, principalmente, em respeito? Como a gente supera um paradoxo que já dura séculos?